Olá, Estrela, seja bem-vinda ao programa Tarô Terapêutico na Prática. Nesse programa, eu estou te mostrando como você pode eliminar a ansiedade através da leitura do tarô terapêutico aí na sua casa de uma maneira natural, mesmo que você esteja começando do zero, sem dom e sem precisar pertencer a uma religião. Eu sou Angélica Lino, terapeuta holística especialista em tarô. E hoje você vai descobrir nesse episódio de número 1 o que é o tarô terapêutico. Então, o primeiro passo para você entender o que é o tarô terapêutico é você saber de fato o que é o tarô, ou seja, o que são essas cartas, né? Que você vê aí em leituras na internet, que você vê espalhadas em uma mesa. O que é o tarô? Então, o tarô ele é uma ferramenta antiga, criada há mais de 500 anos atrás, tá? Criada numa época, na Idade Média, na região europeia. E tudo isso é muito importante, né? Você saber para que você não confunda o tarô com práticas religiosas, porque isso é o primeiro mito que invade a cabeça das pessoas. Por quê? Quando você procura por uma leitura de tarô aí na internet, você não está pesquisando por tarô terapêutico, você geralmente não pesquisa por tarô divinatório, você geralmente só pesquisa lá, tarô. E aí você vai cair muitas vezes em vídeos onde as pessoas que são chamadas tarólogas, quem lê o tarô, pessoas que vão estar ali cheia de roupas, né, cheia de vestimentas de determinada religião, da crença delas. Você muitas vezes vai ver uma mesa, né, com uma toalha vermelha, com moedas, com um copo de água, e todos esses elementos visuais estão relacionados à religião daquela pessoa que está lendo o tarô, né? Mas o tarô em si, ele não tem nenhuma ligação religiosa, até mesmo por conta da questão da época que foi criado, tá? Então, é importante você saber disso. O tarô terapêutico, ele vem numa abordagem de te ajudar a entender a sua vida e não de afirmar, de prever acontecimentos. Mas a ferramenta é a mesma. Então, muitas alunas, né, muitas estrelas, seguidoras, vêm me perguntando, Angélica, mas ao eu aprender o tarô terapêutico, eu não vou saber do futuro, eu não vou saber o tarô divinatório, que nada mais é do que um nome, né, para se dizer a respeito de você conseguir fazer previsões no tarô? E a resposta sobre essa pergunta é que sim. O tarô terapêutico abrange todos os tipos de leituras, desde as leituras terapêuticas, que têm um aprofundamento em si mesmo, quanto também a questões do dia a dia, né? Então, como vai ser o meu final de semana? Tarô, me fala aí o que está no meu caminho no mês que vem, e aí eu faço uma leitura. Então, nesse sentido, quando você faz uma leitura com esse direcionamento, querendo entender mais sobre amanhã, é que se tem essa abordagem divinatória. Porém, muitas pessoas, elas não se preparam para ler tarô. Então, assim como em qualquer outra área, existem diversos tipos de profissionais. Até mesmo nas leituras coletivas, né? Se você está aqui, você já deve ter visto alguma leitura aí, das pessoas que afirmam as coisas, né, que determinam algo na vida da pessoa. Eu faço muitas leituras particulares e muitas clientes vêm me contando, né, sobre outros atendimentos, às vezes, que elas fizeram com outras pessoas, onde acontece isso, né? Ah, Angélica, eu fui fazer uma leitura sobre minha vida amorosa e a pessoa simplesmente, né, a taróloga, disse que não, que aquela pessoa não era boa para mim e que não estava favorável ao relacionamento, e só. E acabou por ali. E aí eu fiquei perdida, fiquei chateada.
Então, isso acontece bastante. Por quê? Porque as pessoas não usam essa abordagem terapêutica, que é, sim, de entender o que está no meu caminho à frente, mas como que eu vou trabalhar com isso? Então, é assim que funciona o tarô terapêutico. É isso que é o tarô terapêutico. É você ler as cartas do tarô de uma maneira ética, de uma maneira que você vai conseguir ajudar a pessoa, que você vai trazer luz e não trazer aí mais conflito, mais dificuldade para a pessoa. Quando você vai, por exemplo, numa terapia, né, você procura uma psicóloga ou até mesmo uma terapia holística, né, para você fazer ali um atendimento, você tá lá para quê? Para você olhar para dentro de si, para você entender aquilo que aparentemente você não consegue entender, aquilo que está te magoando, aquilo que está travando seus caminhos. E quando uma pessoa de fora, né, um profissional capacitado, olha para a sua situação, ele consegue te trazer um parâmetro de caminhos, de possibilidades, de como agir com uma pessoa, do que fazer. Então, essa é a abordagem do tarot terapêutico. Não é você olhar para uma carta e dizer não. A resposta é não para a sua situação, porque a carta do enforcado eu decorei que era não. E é por isso que muitas pessoas que tentam aprender o tarot sozinha, que tentam aprender aí usando livros, que tentam aprender com vários conteúdos aleatórios na internet, não conseguem fazer leituras que se sinta confiante, que realmente você sabe que está ajudando a pessoa a encarar a vida, a resolver as questões. Então, quando, né, a taróloga está lá fazendo atendimento e o consulente, que é o cliente, né, que vem até você querendo um direcionamento, ele pergunta coisas relacionadas ao futuro. Então, meu ex vai voltar para mim? E aí você faz a sua leitura e você vê claramente que a resposta é não. E você tem que transmitir esse não para a pessoa. Mas como você vai falar isso? Vai simplesmente falar que não e pronto, acabou? Isso não é terapêutico. Para você ter essa abordagem terapêutica, você precisa entender as cartas do tarô com essa perspectiva, a perspectiva de ajudar, de enxergar o lado negativo. Tem pessoas, né, que gostam, que se interessam pelo tarô, mas morrem de medo de fazer um atendimento particular, porque tem esse receio, né? E se eu descobrir algo negativo? E se eu souber algo que eu não deveria? E no tarot terapêutico, a gente entende muito essa questão energética, de que tudo chega no momento certo. E por isso que não podemos forçar o quê? As mensagens, forçar as situações. Então, às vezes, né, a gente acha que falar um sim para uma pessoa que vem numa consulta de tarô é o que ela quer ouvir. Mas, na verdade, quando a gente faz uma leitura e vem um não, você entende que a pessoa está passando por um momento de aprendizado e que ela precisa ouvir aquilo para que ela possa crescer. Então, o tarot terapêutico é uma abordagem moderna. Até então, quando o tarot foi criado lá na Idade Média, as pessoas até mesmo usavam o tarot para se distrair com um jogo, né, um baralho convencional aí de cartas, onde você se reúne com seus amigos e joga. Passado algum tempo, né, as pessoas, os famosos ocultistas daquela época, que eram pessoas, né, que estavam procurando entender o lado oculto das coisas, passaram a enxergar nas cartas um outro sentido, né? Esse sentido de você usar o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento e não simplesmente como um jogo de cartas comuns, sem nenhum tipo de aprimoramento. Então, se percebeu a necessidade de estudar as cartas. Então, isso vem acontecendo, né, há mais de 300 anos, que foi quando o tarô passou a ter esse renome de ser uma ferramenta terapêutica. Até então, né, na sua criação, era só mais um baralho.
E aí esses ocultistas, né, um deles, um dos mais famosos, inclusive, que traz essa abordagem no tarô que é recomendado para iniciantes, que é o tarô Rider-Waite, ele trouxe essa abordagem fluida do sentido da vida. Por que aquelas cartas saem? O que elas querem dizer quando elas estão em contato com a gente? E aí as coisas foram evoluindo até chegarmos nas visões mais modernas, né? Então a gente tem a visão também de Carl Jung, né, sobre essa questão dos arquétipos no tarot terapêutico. Então cada carta a gente vê por um aspecto positivo e um aspecto negativo, que lá, né, eles vão chamar de aspecto sombra e aspecto luz. Então, tudo tem um propósito. Isso tudo que eu tô te contando aqui já merece uma curtida, né? Então, já curte esse vídeo e se inscreva aqui para receber mais conteúdos, porque isso aí não está nos livros. Quando você tenta aprender o tarô de maneira sozinha, você muitas vezes vai cair aí em contradições, até mesmo desses autores que eu estou trazendo aqui para você, que foram um dos pioneiros, né, a essa desmistificação do que realmente é o tarô. Hoje em dia, apesar da grande variedade de autores, de conteúdos até mesmo que temos na internet, infelizmente as pessoas continuam tendo preconceito e não entendendo o que é o tarô terapêutico. Você deve já imaginar, por exemplo, né, uma pessoa religiosa, né, se você for falar para ela que você, olha, eu estou assistindo umas leituras de tarô e isso, né, me senti ali conectada, isso realmente está acontecendo na minha vida. Muitas vezes a pessoa vai desacreditar, vai dizer que é bruxaria, vai dizer que é coisa do mal. Então, a gente, né, que procura, né, o jovem místico, que eu gosto de chamar aqui, as pessoas que são místicas, que gostam ali desse outro lado da vida, que procuram por respostas, sabem, né, que esse é um assunto delicado, essas informações ainda estão restritas. E é por isso que eu quero ajudar você a entender mais o tarot terapêutico, e não só entender, mas colocar na prática, na sua vida, para combater a ansiedade e também para ter esse autoconhecimento profundo, porque uma mesma leitura, ela nunca vai ser igual. Então, às vezes, né, as pessoas acham assim, eu vou tirar uma carta aqui, por exemplo, essa é a carta número 12 do enforcado, a resposta vai ser sempre a mesma, né, Angélica? Então, por isso que eu tenho que decorar as cartas, e não é sobre isso, é sobre entender o que representa essa carta e conseguir encaixar nos contextos, olhando para esse lado terapêutico. Então, se exige um cuidado humano. Hoje em dia, as pessoas estão aceleradas, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, né? Eu faço diversas leituras, tanto leituras coletivas, quanto também leituras particulares, e a ansiedade está cada vez mais presente nas pessoas. E é algo que eu sempre trabalhei, sempre foi falado para as minhas clientes. Não pode ter ansiedade. Se você me liga desesperada querendo uma leitura do tarot terapêutico, eu não posso fazer para você. Porque a sua ansiedade é uma energia invisível, né? Que ela vai ultrapassando espaços. Então, mesmo que você faça um atendimento à distância, essa sua ansiedade de querer uma resposta a todo custo vai influenciar na leitura. E é por isso que quem não sabe o que é o tarot terapêutico e procura qualquer tipo de tarot aí para fazer uma leitura particular, vai acabar muitas vezes se decepcionando, porque vai ouvir algo e vai simplesmente acreditar, sem refletir sobre a sua própria vida. Então, vendo por esse lado terapêutico, quando você procura uma ferramenta para te ajudar, você faz uma técnica, você faz uma prática, você faz esperando o resultado, mas você tem que entender por que você está fazendo aquilo. E é claro que eu também sei que muitas pessoas fazem essas técnicas, mas não têm ideia do que está acontecendo por trás. Fazem por fazer, como se fosse um robô. E aí as coisas não dão certo. Então, quanto mais você faz as suas próprias leituras do tarot terapêutico, você vai se entendendo e conseguindo
evoluir, conseguindo alcançar os níveis que você estava procurando para a sua vida. Né? Então, às vezes eu recebo perguntas, por exemplo, olha, vou passar no concurso público. Se a gente olha pelo lado racional, essa pessoa está querendo saber só uma resposta sobre o futuro. Porém, eu uso o tarot terapêutico. Então, quando eu for fazer essa leitura, essa resposta para a minha cliente, eu não vou dizer apenas sim ou não. Eu vou ter que ver todos os lados, os aspectos positivos, negativos, e eu vou ter que também trazer um conselho para essa pessoa, um direcionamento, tanto se ela seguir, quanto também se ela não fizer nada, se ela ignorar aquilo. Então, até mesmo para quem procura por um atendimento particular, precisa prestar atenção nisso. Não é uma coisa que acontece apenas nesse nicho, né, do tarô. Então, Angélica, estou procurando uma taróloga, a taróloga disse que isso ia acontecer. Você que procura por uma leitura de tarô, você já tem que entender que são possibilidades. São possibilidades que estão no seu caminho. E para que isso aconteça, você precisa tomar uma atitude. Porque toda carta, ela carrega aspectos ocultos, né, do nosso subconsciente. Então, existe algo ali que está invisível. E quando a taróloga, né, que tem essa abordagem terapêutica, ela consegue ver isso, tudo muda. Porque ela desperta em você aquilo que você não estava enxergando. E aí que você consegue tomar atitudes, aí que você consegue mudar a sua vida. Então, por isso que o tarô terapêutico, ele não é adivinhação. Você não vai adivinhar os números da loteria. Você não vai adivinhar o futuro. Você não está adivinhando, sei lá, morte, que às vezes tem pessoas que querem saber também, fulano, o que vai acontecer com fulano. Não é sobre você ver aspectos que você tem alguém para recorrer. Então, também no tarot terapêutico, não é aconselhável você tirar a respeito de, por exemplo, saúde, sobre gravidez, questões que muitas vezes não é fazer algo terapêutico nesse sentido assim, né? Ah, eu quero engravidar, não estou conseguindo. Tira aí nas cartas do tarot se eu vou conseguir engravidar. Muitas vezes, o que essa pessoa está precisando fazer um tratamento médico. Então, hoje em dia, a gente não pode agir como se a gente estivéssemos lá na Idade Média, que não há nenhuma informação, e deixa eu ver aqui o que eu posso fazer, dar um jeitinho brasileiro aqui para você. Não funciona assim. Então, o tarot terapêutico é uma abordagem séria, e é por isso que você precisa já seguir aqui, né, o nosso perfil, o nosso canal, para você cada vez mais ir ingressando nessa área, entendendo se de fato o tarot terapêutico é para você ou não. Então, a pessoa que quer saber sobre gravidez, números da loteria, nem sabe como que é o tarot terapêutico. Ela acha que é adivinhar o futuro, e na verdade não. Toda vez que se faz uma leitura, a gente está olhando muitas vezes para o momento presente, o que você está fazendo aqui, para onde você quer ir, o que você fez no passado que te trouxe aqui. Percebe que é muito mais profundo do que apenas dizer sim ou não? Infelizmente, até mesmo, tem pessoas, né, que dizem, te mandam lá opções de você fazer uma leitura de tarô, e quando você recebe a sua leitura, a pessoa não está lendo o tarô, ela está lendo, por exemplo, o baralho cigano, é algo bastante comum. E o que eu sinto com isso? Que as pessoas estão enganando as outras porque não sabe diferenciar. Então, você já está num passo elevado, porque agora você está sabendo de fato o que é o tarô terapêutico. Que nós usamos o tarô. E o tarô, ele tem toda uma estrutura, que é tema também de outro vídeo, né? Então, se você quiser, eu vou até deixar aqui na descrição também para você entender mais sobre as características do tarô, né? Que não tem nada a ver com baralho cigano, que são ferramentas distintas, tá? Mas que muitas vezes você tá aí, Angélica, eu gosto de cartas, então vou aprender o baralho cigano, que é mais fácil, que é menos cartas. Não é sobre isso, né? Porque se você quer transformar a sua vida, até mesmo se você quer combater a ansiedade, o tarô é a ferramenta mais eficaz para você.
Por que é essencial você que se sente ansiosa, você estudar o tarô terapêutico? Quando você está ansiosa com uma questão, o que você faz? Às vezes, né, dependendo aí, a gente quer um remédio, né, um passe de mágica com alívio imediato. Então, é aqueles momentos assim que a gente não quer fazer nada. Ah, não vou fazer nada, vou dormir aqui, amanhã vai ser melhor. Aí você acorda, tá lá o problema para você resolver. Você continua ansiosa. Então, muitas vezes, né, a nossa tendência natural como humanos é o quê? Fugir. Eu quero fugir dessa ansiedade, eu não quero enfrentá-la. Se eu não enfrento a ansiedade, isso vai se transformando, né? A ansiedade, ela é um sentimento, né? Existem vários níveis, e a ansiedade que o tarô está combatendo aqui é essa ansiedade que te paralisa, que te traz medo, é a ansiedade que faz você se sentir insegura, com baixa autoestima, né? Muitas vezes faz você aceitar menos do que você merece. Por que tudo isso acontece? Porque você não tem um autoconhecimento profundo, você não sabe quem é você. E aí você vai deixando a vida te levar, vai fazendo aí o que os outros querem que você faça. Isso vai alimentando a sua ansiedade, porque você sabe que você não merecia estar vivendo aquilo que atualmente você vive. Aí surge aquela ânsia, né, de uma vida diferente. Ah, será que no futuro eu vou casar? Será que no futuro... Tem pessoas que me mandam direto essas perguntas lá no Instagram. Inclusive, depois dá uma passadinha lá, @angelica.li no blog, né, que me perguntam lá nas caixinhas de perguntas: Angélica, eu vou me casar esse ano? Mas espera aí, se você não tá nem namorando, como que você vai casar? Então, às vezes, as pessoas olham para o tarô como se fosse assim: vou perguntar para ver o que vai dar. Ou vou perguntar para ver se o tarô vai falar o que eu quero. Vou todo dia perguntar a mesma coisa. Não vai ter nenhum resultado. Porque, em si, o tarô é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento, é uma ferramenta terapêutica. Então, por isso que você consegue combater a ansiedade, porque você consegue entender que se você não tomar atitude hoje sobre aquela situação que você aí na sua casa está fazendo sua própria leitura, as coisas não vão mudar. Então, você toma atitude e aí tudo muda. Então, você não se torna refém de tarólogas, você vai fazer sua própria leitura. Isso é muito bom, isso é libertador. Porque às vezes, né, o caminho mais fácil é você pagar uma taróloga para ela ler para você. Só que aí você toma atitude e tudo muda. E aí você vai fazer uma nova leitura. Aí você vai ficar viciado em leituras, né? Algo bastante natural também com as pessoas que assistem tarô, assistindo sem parar. Até quando? Né? E isso, na verdade, não está te ajudando. Você está alimentando essa ansiedade que precisa ser combatida. Agora, se você investe em si mesma a aprender o tarô terapêutico, você tem um melhor amigo nas suas mãos para qualquer momento. Então, eu estou ansiosa com uma decisão que eu preciso ter lá no meu trabalho. Ao invés de eu dormir preocupada, de eu me sentir perdida, de eu querer que alguém me dê uma solução mágica, eu faço a minha leitura, eu entendo o que está acontecendo e eu tomo uma atitude. Assim, você se sente em paz e você se sente confiante para seguir o seu próprio caminho. Então, são muitos benefícios do tarô terapêutico. Além dessa questão de você se sentir que você tem alguém, que você tem, assim, alguém no sentido, assim, de um apoio. Às vezes você tem dúvidas, você tem inseguranças, medos, que você não quer compartilhar com a sua amiga, que você não quer compartilhar com alguém da sua família, mas está ali no seu pensamento, está ali te atormentando. Agora, quando você tem um tarô, estou com dúvida disso, eu tenho um segredo que ninguém sabe, mas é que eu preciso tirar essa dúvida. Você entende aquilo, você tira essa dúvida. Então, o tarô é seu melhor amigo para todas as horas. Além disso, esse autoconhecimento profundo que faz você enxergar aquilo de negativo que você tem e aquilo de positivo que você tem. Então, como eu posso melhorar? Quanto mais você faz as suas leituras, você vai entendendo esses dois lados.
Às vezes, né, até mesmo o mundo material, ele vai nos levando e nos transformando em uma pessoa que só quer se sentir positiva, né? Então, eu sou a melhor pessoa do mundo, eu sou boazinha, eu faço tudo certo, mas você também é humano, então, por mais que você não queira enxergar o seu lado negativo, está lá. E nos momentos mais difíceis, é que esse lado sombra, né, ele se sobressai. E aí, muitas vezes, a gente faz coisas que a gente fala assim, nossa, eu não faria isso em outra circunstância, mas é porque o seu lado sombra está te consumindo. Quando você tem acesso ao tarot terapêutico aí na sua casa, você descobre tudo isso e pode evitar problemas, né? Então, evitar brigas, evitar situações desconfortáveis, evitar sofrimento, né? Igual a previsão do tempo, né? Você vai fazer uma viagem, você olha lá a previsão. Às vezes a previsão nem acontece, né? As coisas mudam, mas de qualquer maneira você já vai para sua viagem com essa precaução. Você já sabe o que pode estar no caminho, então você fica em paz. Isso alivia a ansiedade. E no tarô você consegue ver diversos tipos de perguntas e situações para conseguir aí se sentir em paz combatendo a ansiedade. E claro que aí vai surgir, né, muitas perguntas e dúvidas sobre isso, sobre ler o tarot terapêutico, que é o seguinte: o que vale mais a pena fazer? Fazer um atendimento com um tarot terapêutico, ou seja, pagar uma taróloga para ler as cartas para mim, ou investir em aprender o tarot terapêutico? E a resposta é aprender a ler as suas próprias cartas do tarot terapêutico. Porque é muito fácil, né, a gente julgar os outros. Então, às vezes, você vai numa leitura, passar por uma taróloga, eu não sei se você fez isso, né? Ou se você, às vezes, até pensa em fazer uma leitura e está pensando em fazer isso, eu já vou dar uma dica aqui para você, porque não é legal, né? Muitas pessoas vêm até a gente, que está ali fazendo um trabalho sério, e não passam as informações para a leitura. Elas querem que você adivinhe. Então, por exemplo, numa leitura amorosa, a pessoa vai lá, passa o nome dela, né? E passa o nome ali do crush, do ser de luz, que ela quer saber ali o conselho, a situação. Aí a gente pergunta, qual é o grau de relação entre vocês? Vocês são casados, namorados, ficantes? O que é? A pessoa não quer falar. Né? E a pessoa fala assim, por isso que eu tô aqui na leitura, para você ver aí o que eu sou dela. Então, assim, não é o papel da taróloga ficar querendo adivinhar coisas, né? Como muitos dizem, adivinha aí o que está acontecendo na minha vida. Não é isso o tarot terapêutico. Então, para isso, né? As pessoas prezam, querem tanto a honestidade, mas precisam também ser. Então, é muito melhor você ler as suas próprias cartas. Porque quando a gente está lá do outro lado, a taróloga errou. A taróloga não falou isso que eu estava querendo saber. Você perguntou tudo? Você explicou o contexto do que estava acontecendo? Às vezes não explica. E o tarô, para quem não sabe, não é adivinhação. A gente já até viu aqui, né, que eu falei para você. O tarô não é adivinhação. O tarô é uma interpretação. É como você pegar um livro em outra língua e interpretar ali para a pessoa, para que ela possa entender. Então, se você não quer passar informações, se você está dificultando a sua própria leitura. E aí depois fica lá julgando as tarólogas. Então é melhor você estar do outro lado, você mesmo, tem muitas dúvidas, muitos segredos, faça sua própria leitura na sua casa, você com seu tarô, ele não vai contar para ninguém, tá? Então você pode ficar tranquila quanto a isso. Então, vale muito a pena você aprender o tarô terapêutico, até porque ao você ter todos esses benefícios aí para si mesma, você também poderá ajudar outras pessoas. É bastante comum as alunas, por exemplo, né, do meu método Estrela, elas me contarem no começo, né, quando elas entram no método, eu só quero tarô para mim mesma. Aí quando está funcionando, que ela percebe que realmente está mudando a vida dela, que está conseguindo fazer as leituras, aí elas passam a ler para amigas, ler para familiares, e aí surge o quê? A possibilidade até mesmo de trabalhar com tarô, ou seja, ter uma profissão nova. Parar de ficar dependendo dos outros, dependendo do governo, dependendo de alguém te dar uma oportunidade.
você mesmo abre as portas profissionais na sua vida. Então, são infinitas vantagens, coisa que você tá lá todo mês pagando uma taróloga, pagando alguém para fazer leitura, ou nem tá pagando, e na verdade você está deixando de se desenvolver, de ter essa terapia na sua casa e também de abrir uma porta profissional na sua vida, se você quiser. Afinal, né, amanhã ninguém sabe, vai que você está precisando fazer uma renda extra, ou você está precisando aí trabalhar em outra área e você não tem nenhum tipo de formação. Inclusive, muitas psicólogas já estão utilizando o tarô nos seus atendimentos. Então, para você ver que é uma ferramenta terapêutica recomendada por muitos psicólogos e você está tendo a possibilidade de aprender aí na sua casa, online, sem precisar ter nenhum pré-requisito, não precisa ter religião específica para aprender, como a gente viu no começo, você não precisa ter nenhuma formação acadêmica para você conseguir fazer a leitura do tarô terapêutico, você só precisa gostar de tarô e não ser uma pessoa preconceituosa, né? Então, Angélica, eu sou uma pessoa aberta, não tenho nenhum preconceito, porque você sabe que muitas pessoas acham que quem lê tarô tá fazendo magia, tá fazendo, em outras palavras aí, que eu vou dizer o jeito que as pessoas dizem, tá? Só para você lembrar aí, que às vezes as pessoas dizem, tá fazendo macumba lá, tá fazendo energia negativa, tá interferindo na vida alheia. E não é assim que funciona, né? Então, o tarô, de uma maneira profissional, ética, ele traz muitos benefícios. E aí, não só para você, né, mas para as pessoas que estão ao seu redor, que vai ver que você está mais autoconfiante, que você está decidida, que você está brilhando, e tudo isso, né, faz as pessoas se inspirarem e acreditarem que sim, que vale a pena ter esse autoconhecimento, que vale a pena investir em si mesmo. E aí você deve estar se perguntando, Angélica, por onde eu devo começar? Vou comprar um tarô agora, vou começar a ler o tarô terapêutico? Provavelmente não, vai ser bastante difícil se você estiver sozinha, porque como eu já disse lá no início, há diversas contradições. Às vezes você pega um livro e o livro mesmo vai te aconselhar a ter um cristal, a ter, sei lá, uma adaga, a ter outros elementos de outras religiões que não tem nada a ver com o tarô, que o tarô é um livro avulso, né? Então, o primeiro passo é você se inscrever aqui, me seguir nas redes sociais, porque eu tenho o meu método, a formação completa nas 78 cartas, né, do tarô terapêutico, que é o meu método estrela, e sempre quando eu abro novas turmas, eu aviso aí nas redes sociais. Então, você seguindo, curtindo aqui os conteúdos, você vai ficar por dentro de tudo, tá? Porque é o melhor método para você aprender mais fácil, mais rápido, porque eu não vou estar envolvendo religião, e você vai aprender o tarô da forma terapêutica para realmente ajudar as pessoas e ajudar a si mesmo, combatendo a ansiedade, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. Então, esse foi o nosso vídeo. Você quer aprender a ler o tarô terapêutico e combater a ansiedade aí na sua casa? Comenta aqui nos comentários, se inscreva. Um beijo, gratidão e até mais!